Pessoal, minha internet caiu. Desculpa aí, algum problema aconteceu, ela caiu aqui. Vocês estão aí, estão me acompanhando? Dá um okzinho aí pra mim. Alguém fala aí comigo. Vocês estão me vendo aí? Voltei aqui, tô aqui de volta. Oi, pessoal, dá um ok aí pra mim que a minha internet caiu. Vocês estão me vendo? Márcia, tá me vendo, Márcia? Me dá um oi aí, só pra eu saber se se vocês estão me vendo de novo. Minha internet caiu aqui em casa. Me dá um oizinho aí. Posso continuar? Tô vendo entrar, mas vou continuar. Seja o que Jesus quiser, Jesus na frente. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre a importância de não nos limitarmos a assistirmos o culto, e sim a importância de que nós precisamos investir no crescimento do reino de Deus. Era sobre isso que eu estava falando. E li o livro de 2 Coríntios 9, verso 9. E aí eu parei para pensar um pouco, eu queria te fazer, nós estamos em meio a uma pandemia, mas essa não é a primeira vez que acontece algo desse tipo na vida das pessoas. E uma hora a nossa vida vai voltar ao normal. Por mais que a gente fale o novo normal, né? Uma hora as coisas voltam ao normal. Claro que sempre fica alguma coisa de aprendizado e sempre fica alguma coisa diferente dentro da gente, dentro da sociedade que está vivendo isso tudo. Mas a minha pergunta é, e o que a gente vai fazer com o cristianismo, com a nossa fé, depois que isso tudo passar? O que a gente vai fazer? Quais serão as nossas ações como cristãos e como cristãs depois que isso tudo passar? Eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui, só para você ter uma ideia de que a vida volta ao normal. Por exemplo, entre 1918 e 1919, nós tivemos uma outra pandemia, a pandemia da gripe espanhola. Há uma estimativa de pelo menos 60 milhões de mortes. Olha que triste. Na década de 70, entre 71 e 74, mais ou menos, nós tivemos aqui no Brasil uma epidemia de meningite. E a meningite de letalidade, né? Nós volta e meia ouvimos falar sobre o ebola, que mata muita gente na África, e eu estava pesquisando aqui, ele tem em torno de 90% de letalidade, ou seja, é muito alto. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de uma doença chamada cólera, que toda vez eu estava ali na hora do almoço, eu via alguma coisa no jornal falando que morria alguém de cólera. Então, esses momentos de doença acontecem na vida, no mundo, e é histórico, você tem os relatos, é só você procurar. E aí a vida, uma hora, volta ao normal. E aí eu volto a te perguntar, o que nós faremos com a nossa fé? Como nós viveremos o cristianismo quando tudo voltar ao normal? E é isso que eu estou te perguntando por causa da nossa lição. Porque nós temos um chamado, nós temos uma missão, e essa missão exige de nós que nós coloquemos os nossos dons e talentos à disposição das vidas, à disposição do Senhor, e também o recurso financeiro, como eu disse antes da internet cair, tá bom? Vamos ao fundamento bíblico. O que estava acontecendo no momento em que Paulo escreveu essa carta? Essa igreja, a igreja de Coríntios, ela foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. A maioria das pessoas eram de origem gentílica. Vamos abrir um parêntese aí. O que é ser de origem gentílica? Gentílicos refere-se aos gentios, aqueles que não seguem o cristianismo, a religião cristã, os pagãos. Também significa designativo de nação ou povo, alguém que pertence a uma nação ou povo, relativo à naturalidade, à nacionalidade. Por isso, eles não conheciam muito bem as escrituras sagradas, eles ainda não tinham muita experiência na leitura e no entendimento disso. Não era uma coisa comum para esses novos cristãos, eles não conheciam. E por isso, eles ainda guardavam dentro deles, carregavam dentro deles ainda muitos costumes
costumes morais e religiosos contrários ao cristianismo. E Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade comercial e muito importante. Ela controlava parte da navegação entre o Ocidente e o Oriente. Era uma igreja, no caso a igreja de Coríntios, era uma igreja que vivia com muitas contendas e disputas. Aí eu já um pensamento, né? Eu fiquei imaginando. Se era uma cidade economicamente importante, uma cidade rica, né? Eu nunca vivi num ambiente rico. Eu não sei como é que é a vida das pessoas mais ricas, porque eu não conheço. Mas eu vejo nos filmes e às vezes passa nas novelas, assim, realmente por causa do tanto valor, há muita disputa, né? Há muita dissensão, muita contenda. Aí eu fiquei imaginando se era por isso, né? Pelo poder, pela disponibilidade de bens, que de repente essa igreja também vivesse muitas contendas e disputas, além do que a gente disse anteriormente. E o conteúdo da carta de 2 Coríntios, ela se divide em 3 partes. Os primeiros 7 capítulos, Paulo fala da sua conduta e do seu ministério. A segunda parte, capítulo 8 e 9, que foram os capítulos que eu pedi para você ler no início, trata da oferta levantada para os pobres da região da Judéia. E a terceira parte, os versos 10 e 13, Paulo corrige os caluniadores, responde aos críticos do seu ministério e defende a sua autoridade como apóstolo. E nós vamos focar nesse estudo na parte 2, nos capítulos 9, né, no caso da lição, mas também o capítulo 8, que são os que falam da oferta. Paulo, na carta, ele enfatiza, ele exalta a generosidade dessa igreja, porque quando eles tomam conhecimento da necessidade dos irmãos e das irmãs, eles se colocam à disposição de preparar uma oferta para ajudar essas pessoas. E com a atitude dessa igreja, com essa atitude, eles acabam também influenciando outras igrejas a ajudarem, como a igreja de Macedônia. E vamos lá, quero te pedir, vai lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 8, vamos lá. Deixa eu achar aqui, eu já marquei. Tá aqui, 2 Coríntios 8, nós vamos ler do 1 ao 5. Essas igrejas da Macedônia, elas tinham sido perseguidas desde a sua criação. E, além disso, elas também eram financeiramente pobres. Mas, ao tomarem conhecimento que a igreja de Coríntios ia levantar uma oferta, eles também se animaram, como outras igrejas, a ofertarem também esses irmãos necessitados. E lá em 2 Coríntios 8 diz assim: generosidade nas ofertas. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, aí Paulo ressalta que é o que eu estou te dizendo antes, né, que era uma igreja, um grupo de igrejas muito pobres, Agostinho, tá latim. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade. Pediram com insistência que o deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus, da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Então, só de ouvir falar que aquela igreja ia ajudar, essa igreja, que era uma igreja pobre, eles também se acharam na obrigação, eles sentiram no coração que tinham que ajudar também os irmãos mais pobres da igreja, né, da igreja de Jerusalém. E aí, só que Paulo tem uma desconfiança. Paulo desconfia de que, de fato, eles não concluíam a intenção. Eles tinham até o projeto, mas não finalizaram, de fato, não arrecadaram o que eles haviam falado. E aí Paulo orienta a concluir esse projeto de oferta como expressão de amor. Tá? Esse é o pano de fundo do nosso capítulo 9. Deixa eu ver se eu não faltei com nada aqui. Ok, então vamos seguir. As necessidades em Jerusalém eram muitas, e não só a igreja da Macedônia ajudou, mas outras igrejas também ajudaram. Mas aí vamos ao verso 7, que ele diz o seguinte, do capítulo 9 agora, tá?
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paulo estava dizendo ali que não importava, não era o valor, não era a quantidade de dinheiro que você iria colocar à disposição da oferta, mas o importante era honrar aquilo que tinha sido prometido. E ofertar é um ato de amor, é um ato de semear no reino de Deus, é um ato de gratidão. E eu quero ler também agora o verso 6 do capítulo 9, que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Agora lê comigo o verso 8 e o 9. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, foi o verso que nós lemos hoje. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, Deus não apenas supre a necessidade com aquele valor que foi ofertado, ele ainda faz esse valor superar, ele ainda faz prosperar. Então, não importa se o que você pode ofertar, o que eu posso ofertar é pequeno. O que importa é como eu oferto, como você oferta. Porque aí o Senhor vai fazer tanto suprir a necessidade, como ir além, como prosperar. E daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre o propósito de ofertar. Tem o propósito o correto, o propósito que deve ser a primazia na hora da nossa oferta. E quando ofertamos, aí eu quero ler contigo o verso 12, nós reforçamos laços de amor. No verso 12 diz assim: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então, ela vai muito além de que abençoar financeiramente alguém. Ela estreita os laços do amor com o Senhor. A graça nos ensina a viver a graça, nos ensina a viver que daquele valor, no entender que aquele valor que nós abrimos mão, nós estamos abrindo mão para o reino de Deus. Nós não estamos abrindo mão, como às vezes as pessoas que não conhecem a nossa vida como igreja, né? Vêm de fora, acham que a gente está simplesmente dando dinheiro para o pastor, para a pastora ficar mais rica. Não, não é esse o propósito. Até porque às vezes não são todos, não acontece com todo mundo, né? Nem todos os pastores e pastoras, eu creio que a maioria, não tem uma vida de luxo, não tem uma vida regada com coisas assim sofisticadas. A maioria tem uma vida muito simples. Então, assim, essa forma de olhar a oferta do lado de quem está de fora olhando para a gente é uma forma equivocada. Nós ofertamos porque nós adoramos ao Senhor. Nós ofertamos porque queremos obedecê-lo. E é a oferta instituída para não apenas abençoar a nossa igreja e para abençoar também os necessitados, as pessoas que precisam. Palavra que ilumina. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha no relógio. Ok. Como eu disse anteriormente, não é o valor que Paulo está enfatizando, tá? Tem até um versículo que, correndo agora, caiu alguma coisa ali, que Paulo fala exatamente, daqui a pouco aqui o 7 a gente já leu, né? Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tão importante, como eu disse anteriormente, é quão disposto você está de abrir mão da segurança e do conforto para investir no reino de Deus, tá? Vamos entender um pouquinho como era a oferta lá no Antigo Testamento? Os dízimos pertenciam ao Senhor e eles eram usados para sustentar os sacerdotes, o templo e os necessitados. As ofertas eram feitas em ocasiões especiais e também como parte obrigatória de sacrifícios públicos, de ação de graça, bênção e arrependimento. No Novo Testamento, a ênfase está no coração, a ênfase está na atitude, um ato de adoração. E é um ato também de um coração que ama, que perdoa, quando nós fazemos sem julgamentos ou acusações.
né, trazendo como recompensa a alegria de ofertar, a abundância depois de ter ofertado, viver a abundância. Tem uma pequena criança ali, a abundância do Senhor. E o dinheiro, gente, não é problema você ter dinheiro, é bênção, se ele for bem utilizado. Se ele não for o centro da sua vida. Porque você conhece alguém que tem muito dinheiro e vive em função dele? Mas você também pode conhecer uma pessoa que tem pouquíssimo dinheiro, mas também vive em função do dinheiro que não tem. Não é verdade? Então, o dinheiro, seja ele pouco, ou seja ele muito, ele precisa ser bem utilizado. E ele sendo bem utilizado, ele é bênção. E dê bênção na vida da sua família e bênção na vida de outras pessoas também. Então, daí eu queria aproveitar a oportunidade aqui de falar a importância de nós termos um controle financeiro bem ajustado, né? Às vezes tinha um pastor que falava assim, a gente gasta, a gente compra o que não precisa com dinheiro que não tem, alguma coisa assim, compra sem poder saber, Deus proverá, depois a gente fica enrolado sem saber para onde ir. Não, né, gente? Nós temos estudado desde o início da lição sobre sabedoria. A gente precisa ter sabedoria nas nossas finanças também. E aí eu queria deixar para você uma pergunta para você refletir. Qual a sua relação com o dinheiro? Qual é a sua relação com a sua vida financeira? Tá? Para pensar um pouquinho. Busca estratégias. Buscar planejamento é importante, porque uma hora a necessidade vem e você, ou para ajudar alguém ou para cuidar da sua própria família, e você às vezes não tem uma reserva porque não se organizou. É fato que às vezes a gente não tem porque a gente não tem, gente. É uma hora de desemprego, é uma hora de uma doença, às vezes acontece uma hora de um óbito que ninguém está esperando, né? Mas é importante a gente aprender a ter um planejamento financeiro sim, para poder ter uma vida mais organizada, uma vida mais tranquila, poder cuidar das nossas famílias e poder cuidar do nosso próximo. Não é bom, né? É tão bom quando você chega no final do mês, vai montar o seu orçamento, ver que está tudo organizado, que não vai faltar. Não é verdade? Você não vai precisar ficar desesperado, não vai precisar entrar em cheque especial, não vai precisar pedir dinheiro, nada disso. Então, aprenda no Senhor a organizar também a sua vida financeira. Lembre-se que Ele tem interesse de cuidar de você em todas as áreas da sua vida, tá bom? E dízimos e ofertas devem ser entregues com fé, com alegria, não com a tristeza. Meu Deus, será que não vai faltar? Né? Vou entregar, não sei, poxa, aquele dinheiro. Esses dias mesmo eu estava ouvindo um debate na rádio, um rapaz que disse que ele é motorista de aplicativo e alguém pagou, 2 pessoas pagaram um valor a mais. E aí esse valor a mais era exatamente o que ele precisava para fechar, para pagar uma conta. Só que ele falou, eu não posso fazer isso, o dinheiro não é meu. E aí procurou essas pessoas e devolveu o dinheiro a mais que essas pessoas haviam dado a ele. E essas coisas, esse dinheiro a mais, esse dinheiro que não é nosso, as coisas que não devem acontecer e acontecem justo na hora em que nós desejamos ser fiéis, que nós colocamos o propósito de ser fiel nos dízimos, nas ofertas ou nas nossas atitudes, seja o que for, acontece alguma coisa para a gente desistir, não é verdade? Mas a gente não tem que desistir, a gente tem que perseverar, crendo que o Senhor é maior e cuida de nós. E lembrar sempre que a tua oferta, o teu dízimo, ele é uma semente. Uma semente para quê? Para você ficar rico? É uma semente para o reino, é uma semente para o crescimento do reino de Deus, tá? É um testemunho de generosidade. Quando a gente oferta, nós também estamos ajudando pessoas necessitadas, nós também estamos ajudando pessoas que não têm condição naquele momento, tá? E lembre-se sempre, quem abençoa é abençoado. E quem é abençoado hoje, amanhã vai estar abençoando também. É um ciclo bom, tá? É um ciclo vicioso, mas que... Só um minutinho. Amém. É um ciclo vicioso, mas é um ciclo vicioso do bem. E aí tem um rapaz aqui que fez uma análise, o nome dele eu vou dizer, mas vocês sabem que o meu inglês não é muito bom. William Berkeley destaca que a oferta pode ser dada, primeiro, por obrigação.
Segundo, para ter a consciência tranquila, cumprir. Terceiro, prestígio. E o quarto, que é o que ele acena como a maneira correta de ofertar, ou a única maneira de ofertar, é pela compulsão. Ele usa na revista exatamente essa expressão, compulsão do amor. E é a única, a melhor maneira de doar, de ofertar. Por quê? Por que compulsão? Porque você não consegue mais deixar de fazer. Porque você ama tanto ao Senhor que deixar de fazer te incomoda. E porque você ama ao Senhor, você ama as vidas. E saber que alguém está passando necessidade constrange o nosso coração. Por isso a compulsão, ofertar por compulsão do amor. Quem dá com generosidade é abençoador e é abençoado. É abençoadora e é abençoado. Só que deixa eu destacar uma coisa aqui. Tão importante quanto a ofertar financeiramente, tão importante quanto, e em alguns momentos até mais importante que, é a sua presença. Você já viu em alguns momentos quando falece alguém e às vezes você não tem um centavo para ajudar no enterro, mas você está ali colhendo as lágrimas das pessoas, você está ali consolando os corações. Deixa eu só um minutinho, irmãos. Hoje a internet caiu, a bateria não quer funcionar. Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Deixa eu só ver se foi. Aqui. E você não tem, você está ali para dar um abraço, você está ali para dar uma palavra de carinho, você está ali para sustentar. Então, assim, não tem o dinheiro, você tem a você mesmo. Então, tão importante quanto a oferta financeira é a sua presença, é o seu abraço, é o seu carinho, a nossa atenção, a necessidade do outro, tá? Porque senão a gente pode cair no erro de que, como não tem dinheiro para ajudar na igreja, nas causas dos necessitados, a gente não precisa ajudar com nada, né? Não tem com que ajudar, tem com que ajudar sim, e muito. E porque a gente sempre tem alguma coisa a ofertar. A gente tem um dom, a gente tem uma facilidade de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, a gente tem um abraço bem gostoso, a gente tem um sorriso, então um olhar vibrante, então a gente sempre tem uma palavra, alguma coisa a ofertar. E aí a oferta ela não pode ser com interesse, tá? Em receber alguma coisa de Deus. Não, esse não é o propósito. Eu não vou ofertar porque Deus vai me enriquecer. Eu não vou ofertar porque, olha só, dei minha oferta, dei meu dízimo. Agora Deus cumpra a vida. Não, gente, o propósito é o amor. É a expressão de um coração que tem gratidão, de um coração grato. Lembre-se disso. Deus não barganha, Deus não negocia. Então, não fica achando que você vai ofertar porque Deus vai te devolver. Se é esse o teu interesse, se é esse o teu objetivo, você precisa repensar, tá? Você precisa analisar, porque o objetivo aqui é ter um coração grato e um coração que ama. Se Deus quiser abençoar, Ele vai te abençoar. Não tenha preocupação. Quando chegar a hora da bênção, ela vai chegar. E nada vai impedir quando Ele disser, olha, é o momento, filho. Tá na hora. Vamos lá? Nada vai impedir. Agora, não usa a tua oferta, não usa o teu dízimo para achar que você tem direito de negociar com Deus alguma coisa, de barganhar com Deus alguma coisa. Então, não faz o menor sentido, tá bom? Vamos à conclusão. A igreja de Corinto, tá vendo? Ó, já ia falar Coríntios de novo. Não é Coríntios, ajuda a tua serva, Coríntios. Se perdeu em seu propósito de ofertar. E nós, às vezes, nos perdemos nos nossos propósitos também. E isso, a gente tem que usar esse estudo para que ele nos ajude a sermos e comprometidos. Não apenas financeiramente, meu irmão e minha irmã. Lembre-se disso. Você também pode ofertar ao Senhor com sua presença, com a sua alegria, compromisso, com a sua responsabilidade, com o seu dom, com o seu talento. Jesus, com o seu talento. O que você tem de bom aí você pode ofertar ao Senhor, mas oferta com muita alegria, com muita fé, sabendo que você está semeando no
Deus. E hoje eu queria te fazer uma sugestão. Eu queria pedir a você que no dia de hoje você oferte, você doe um sorriso para alguém. Eu sei que na rua tá difícil, que a gente está com máscara, né? Às vezes a pessoa não vê a gente sorrir. Para mim tá muito difícil, porque eu tô na rua, dou bom dia e ninguém vê, né? Aí eu fecho bem assim o olho, para todo mundo ter que pelo menos o olho mexe. Aqui não dá para ver, mas aqui dá pra ver, né? Não sei se dá, eu imagino entender. Então, mas oferte um sorriso hoje, tá? Às vezes você não sabe, mas é só isso que alguém tá precisando no dia de hoje, tá? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Não esqueça, por favor, leia os capítulos 8 e 9, tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Então vamos ter uma semana, tenho fé em Jesus, que vai ser muito abençoada para a honra e para a glória dele. Que ele possa te encher de alegria e que a tua esperança seja renovada. Que tudo parece muito difícil, para ele não existe nada difícil demais e sem solução. Ele tem controle de todas as coisas. E se a tua vida financeira está muito complicada por causa da pandemia, por causa do desemprego, razão for, entrega no altar de Deus. Tenha certeza que nada vai te faltar e que Ele vai fazer transbordar na sua vida. Seja sempre sincero e sincera com o Senhor. Fala para Ele sempre a verdade do teu coração e procura ser sempre fiel à sua palavra, tá bom? Vamos falar com o Senhor? Amado, como é bom falar do Senhor e aprender de Ti. Como é bom viver, Senhor, na Tua presença. Muito obrigada por tudo. Toma a nossa semana nas Tuas mãos, Pai. Fala com a gente poderosamente, nos ensina, nos orienta e nos diz as decisões corretas que devemos tomar nos próximos dias, Pai. Nós cremos que portas se abrirão, Jesus, e às vezes até mais de uma para a mesma pessoa, e essa pessoa vai precisar decidir qual é a melhor porta, e eu creio que o Teu Espírito Santo vai dar a resposta, vai auxiliar Teus filhos e Tuas filhas, porque, Senhor, uma coisa nós temos certeza, o Senhor nunca nos deixa sozinhos, o Senhor nunca nos desampara, o Senhor está sempre diante de nós, cuidando da gente. Em cada fração mínima de tempo, o Senhor é com cada um de nós. Muito obrigada por tudo. Seja bem-vindo sempre, Pai, em tudo que nós fazemos, porque é para que o Teu nome seja glorificado, é para que o Teu reino cresça, em nome de Jesus. Olha, um grande beijo, fica com Jesus. Teve esse probleminha da internet aí, mas eu espero no Senhor que tenha dado para a gente concluir nossa aula, tá bom? Beijo, fica na paz. Boa semana.